Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar para vocês o relato da jornada do cantor Chorão pelo Umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Agora vamos ao relato de Chorão. Chorão é um artista que está muito viciado em adrenalina, sempre buscando a crista mais alta, o mergulho mais fundo. Mas a gente nunca acha que vai ser naquela hora, né? A gente sempre pensa que tem mais um show, mais uma rima, mais um rolê com os amigos. Naquela noite, porém, foi diferente. A sensação era de um cansaço que vinha da alma, um esgotamento que nem a música mais alta conseguia abafar. Era como se meu corpo pedisse um descanso que eu nunca me permiti dar, como se a alma exausta quisesse voltar para casa e eu, em minha teimosia, não soubesse ouvir. Senti uma pressão no peito, um aperto que não era de tristeza, mas de algo mais denso, quase físico. Uma tontura me invadiu e, de repente, um silêncio. Mas não era o silêncio da solidão que eu tanto conhecia, aquele que chegava depois dos shows, quando a euforia se esvaía. Era um silêncio cheio, preenchido por uma presença que eu não sabia explicar, mas que me envolvia como um abraço invisível, denso e macio. No começo, foi a confusão que dominou. Tentei abrir os olhos, mas a pálpebra pesava como chumbo. Tentei gritar, chamar alguém, mas minha voz, que tantas vezes ecoou em palcos e multidões, simplesmente não saía. Era um eco mudo dentro de mim. Então, com um esforço que parecia sobre-humano, consegui enxergar. Olhei para mim mesmo e vi meu corpo ali, deitado, imóvel, sem reação. Um corpo que eu conhecia tão bem, que vibrava com cada riff de guitarra, que se movia com a energia da galera, agora estava frio e estático. A ficha caiu, esmagadora e brutal. Eu tinha partido. O impacto foi como um soco no estômago, mas sem a dor física, apenas a dor da alma. Veio um medo que paralisava, uma tristeza tão profunda que parecia sugar toda a luz ao redor. Não era por mim, não era o medo da morte em si, mas o medo do que eu deixava para trás. Por todos que eu amava, pelos meus fãs que sempre me deram tanta força, pela minha família que eu muitas vezes falhei em demonstrar o quanto eram importantes, pelos meus amigos de estrada, meus irmãos de som, de luta, de vida. Tanta coisa que eu queria ter dito, tantas palavras presas na garganta, tanta coisa que eu queria ter feito diferente, tantos caminhos que eu podia ter escolhido, mas que a pressa, a cegueira e a dor me impediram de ver. De repente, em meio àquela escuridão densa de arrependimentos e medos, senti uma mão no meu ombro. Uma mão firme, mas ao mesmo tempo, cheia de um carinho que eu não sentia há muito tempo, talvez nunca de uma forma tão pura. Virei-me e ali estava. Era um espírito amigo, alguém que parecia me conhecer há vidas, que via através da minha armadura de rockstar e enxergava a alma ferida por baixo. Ele sorriu. Um sorriso que trazia uma paz estranha, quase irreal, e falou com uma voz suave, mas que ressoou em cada célula do meu ser. Calma, meu irmão. Sua viagem na Terra chegou ao fim, mas sua jornada está só começando. E foi aí que o nó na garganta se desfez, as lágrimas vieram, quentes e abundantes. Chorei. Chorei como uma criança que volta pro colo da mãe depois de um dia de brincadeiras e tombos. Um choro que lavava a alma, que tirava o peso de anos de angústia e desalento. E aí, pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Não era a paz ilusória que a adrenalina me dava nos palcos, nem o silêncio pesado da solidão. Era uma paz profunda, que vinha de dentro,
que me envolvia por completo. Eu estava sendo resgatado. Não era o fim. Aquela escuridão não era o abismo. Era só o começo. O começo de uma nova estrada, onde as regras eram outras, onde a melodia era diferente e onde eu teria a chance de reescrever minha própria canção. A primeira batida dessa nova melodia era de esperança. Quando acordei de verdade, depois daquele choro que parecia ter durado uma eternidade, parecia que eu estava num lugar entre o sonho e a realidade, entre o que eu conhecia e o que era completamente novo. Tudo era meio nublado, como uma névoa que não chegava a ser escura, mas também não permitia ver com clareza. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma luz suave, uma vibração de paz, de acolhimento, que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida terrena. Era como se o ar fosse feito de carinho. Fui levado para uma espécie de posto de acolhimento, sabe? Como se fosse um hospital espiritual. O ambiente era de um silêncio respeitoso, que me convidava a refletir, a sentir. Eu só queria entender. Lá tinham outros irmãos e irmãs sendo cuidados também. Alguns choravam em silêncio, outros pareciam dormir um sono profundo de recuperação. Os amigos espirituais que me acompanharam, com uma paciência que eu jamais imaginei existir, explicaram com muita calma e clareza. Aqui é um local de recuperação, Alexandre. Você passou por muito sofrimento interior na Terra, carregou pesos demais, e agora precisa de descanso para se reencontrar, para curar as feridas da alma. E foi aí que caiu a ficha de novo, mas dessa vez com uma clareza dolorosa. Percebi o quanto eu carregava mágoas, culpas, arrependimentos. Coisas que na correria da vida, na voragem dos shows, na intensidade dos holofotes, a gente esconde. Esconde atrás de sorrisos forçados, de músicas que falavam de revolta, de shows lotados que eram uma fuga. Mas a alma sente, e como sente? Senti o peso de cada palavra não dita, de cada perdão não dado, de cada amor não vivido plenamente. Recebi tratamentos de amor, vibrações de energia que me envolviam, como se cada nota de uma música nova, mais pura, mais verdadeira, estivesse sendo composta dentro de mim. Era como se a música que eu tanto amava agora fosse a cura. Vi muitos irmãos que também eram artistas, músicos, poetas, gente que, como eu, tinha tentado transmitir sentimentos através da arte, mas que, de alguma forma, se perdeu no caminho da dor, da ilusão, da incompreensão, que era um espelho. E a imagem refletida me mostrava a mim mesmo, com todas as minhas fraquezas, minhas dores, meus erros. Não foi fácil olhar para mim mesmo daquele jeito, despojado de tudo o que eu achava que era. Mas, pela primeira vez, não me senti julgado. Me senti acolhido, compreendido, amado, e uma presença muito especial se aproximou de mim. Era alguém de luz intensa, de uma clareza que irradiava, mas de uma simplicidade que tocava a alma como a melodia mais singela. Ele me olhou nos olhos, e não era um olhar de cobrança, mas de pura compaixão. Ele me disse com uma voz que parecia um cântico: a música é uma expressão divina, meu filho, um dom sagrado, mas é preciso aprender a tocar o coração primeiro, o seu próprio coração, antes de tentar tocar o mundo. Essas palavras mudaram tudo em mim. Elas ressoaram em cada parte do meu ser, desvendando camadas de ego e ilusão. Comecei a perceber que a vida, essa grande sinfonia, continua. E que cada batida do coração, mesmo aqui, neste novo plano, compõe uma nova canção de aprendizado, de redenção, de esperança. Não era o fim da melodia. Era apenas uma nova partitura, mais complexa, mais profunda, mais verdadeira. Hoje,
Depois de tudo que vivi e aprendi aqui, nessa nova escola da alma, eu queria muito poder falar de coração aberto para todo mundo que me acompanhou nessa caminhada maluca, nesse turbilhão que foi minha vida. Queria que vocês soubessem que o amor de vocês chegou até mim, mais forte do que qualquer som, mais vibrante do que qualquer acorde. Cada canto nas arquibancadas, cada lágrima derramada ao som de uma das minhas letras, cada vibração de carinho que vocês emitiram foi um abraço para minha alma. Mesmo quando eu já não estava mais aí, senti a energia de vocês me envolvendo, me impulsionando. Aprendi que a vida é muito mais do que a gente vê com os olhos do corpo. É um mar de possibilidades, um universo de aprendizados, que não importa o quanto a gente tenha errado, o quanto a gente tenha se perdido em seus próprios demônios. Sempre existe uma chance de recomeçar, de evoluir, de ser melhor. Que cada gesto de amor, por menor que seja, cada palavra de incentivo que a gente oferece, cada sorriso que a gente dá, constrói pontes invisíveis, pontes que unem nossos mundos, que ligam corações, que transpassam dimensões. Se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, uma última melodia para guiar seus passos, seria essa. Vivam intensamente, sim, mas com consciência. Não deixem para amanhã as palavras bonitas que podem ser ditas hoje. A vida é agora. Não adiem o perdão, nem para si mesmos, nem para os outros. Não guardem rancor, pois ele é um veneno que corrói a alma. A vida é um sopro, um solo de guitarra que dura poucos minutos, mas que deixa sua marca. Mas o amor que a gente espalha, esse sim, esse fica para sempre, ecoando na eternidade. Para minha família, para meus amores, saibam que eu nunca, jamais deixei de amar vocês. Mesmo nas minhas confusões, nos meus altos e baixos, nas minhas tempestades internas, o amor sempre esteve lá, um porto seguro. Mesmo que eu não soubesse demonstrar direito, mesmo que eu tenha me escondido atrás da minha própria dor, só haja o caminho para me tornar alguém melhor, mais leve, mais consciente. E sei que um dia, nossos abraços vão se encontrar de novo. Num tempo em que a saudade já não vai doer, onde o reencontro será a melodia mais linda que já tocamos juntos. Aos meus fãs, meus irmãos de alma, obrigado por terem me escutado, por terem sentido minhas músicas na alma, por terem vibrado comigo em cada show, em cada refrão. Saibam que de onde eu estou, continuo torcendo pela felicidade, pela paz, pela luz de cada um de vocês. A vida não termina na última batida do coração, ela apenas se transforma. É como uma música que acaba em um disco, mas continua a vibrar no ar, na memória, na alma. Que o amor é o som que nunca, jamais para de tocar. É a essência de tudo. Fiquem em paz, meus manos e minhas manas. Continuem acreditando na luz, no bem, na força que existe dentro de cada um de vocês. Usem essa força para construir, para amar, para fazer a diferença. A estrada continua, e eu sigo aqui aprendendo e evoluindo, que a gente ainda vai se encontrar em algum lugar, em alguma dimensão, onde a música é eterna, onde a verdade é a melodia principal, e onde o amor é a única e verdadeira canção. Sigam em frente com fé e com o coração aberto. Alexandre Magno Abrão. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.